Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o professor, cientista social e membro do Conselho Indigenista e missionário aqui em Alagoas, o CIMI, professor Jorge Vieira, que também é professor do SESMAC, de Sociologia no SESMAC. Professor que nos fala sobre a realidade dos povos indígenas, inicialmente, nosso assunto, já que ele está trabalhando com essa temática, um pesquisador respeitado não só em Alagoas, como no Brasil, sobre a realidade dos povos indígenas, que, surpreendentemente, esta semana passada, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, fez uma declaração que, convenhamos, caberia até um pedido de desculpas à nação, né? Ao dizer que terra não enche barriga, ao justificar a pouca prioridade ou quase nenhuma na demarcação das terras indígenas aqui no país. Portanto, professor, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco para a discussão inicial dessa temática. Diante dessas declarações do ministro, na sua opinião, o que significa para o Brasil ter um ministro da Justiça que não reconhece, né, essa questão da propriedade das terras indígenas e também o que resta aos povos indígenas diante de declarações e entendimentos como esse? Então, em primeiro lugar, temos que entender, né, nós que participamos do processo constituinte em 86, 87 e 88, as garantias constitucionais, né, o que está lá, que preconiza a Constituição Federal, que foi um marco na história dos povos indígenas, como também na história do povo brasileiro. A Constituição de 88 não é por acaso que é considerada a Constituição cidadã, né? Então, no caso dos povos indígenas, que garante efetivamente os direitos, né, nos artigos principalmente 231, 232 e especificamente no que trata a questão da terra, está muito claro que cabe ao governo federal, à União, demarcar todos os territórios indígenas tradicionalmente ocupados. Ainda nas disposições transitórias, né, no artigo 67, tem um artigo que determina um prazo de 5 anos para que a União demarque todas as terras indígenas após a promulgação da Constituição de 88. Ora, de lá para cá, a gente vê que há uma distância muito grande entre o direito que está positivado, que está na lei, e as políticas indigenistas ao longo desse tempo, passando por todos os presidentes da República, né? Ora, hoje nós temos um diagnóstico bem objetivo, né, de que, principalmente do governo do Temer para cá, principalmente, essa discussão aprofundou de uma forma avassaladora no sentido de não garantia dos direitos constitucionais no que diz respeito à questão das terras indígenas. Mas existem as garantias constitucionais. Pois como desconsiderar, o ministro da Justiça desconsiderar essas garantias? Na verdade, assim, a questão é maior. Veja, esse ambiente anti-indígena, ele já vem da eleição anterior de 2014, quando a gente já analisou, identificou que o Congresso brasileiro já tinha um perfil extremamente anti-indígena e anti-direitos sociais, da questão de gênero, em torno de várias questões. Na questão indígena, nós temos a bancada ruralista, ligada ao agronegócio, junto com a bancada evangélica, que frontalmente combate os direitos indígenas e especificamente o direito à terra. Por quê? Porque essas bancadas têm interesses ou religioso ou interesse do agronegócio. Olha, espanta-me, apesar de a gente estar analisando a sociedade, eu imaginava que nós fôssemos avançar historicamente no processo de garantia dos direitos desses povos. O que se vê, e principalmente o governo do Temer, há um retrocesso. O próprio lema, que é aquela frase ordem e progresso, né, que é a bandeira, a propaganda do governo Temer, isso remonta, quando eu olhei, remonta ao século XIX, que é a teoria positivista de Augusto Comte.
Ora, aí vem agora o presidente da Câmara e diz que tanto na reforma previdenciária quanto na reforma trabalhista estão propondo, ele propõe, inclusive, que não tivesse a lei, entende que a lei trabalhista é desnecessária. E agora, na questão indígena, nós temos a PEC 215, que é para retirar exatamente a responsabilidade do governo federal, do Poder Executivo, transferindo para o Poder Legislativo, que é exatamente para não demarcar as terras indígenas. E para fechar o caixão, vem o atual ministro, Osmar Serralho, né, que é autor de projetos de lei, da PEC, enfim, já tem propostas exatamente de interesses contra os povos indígenas e de interesse do agronegócio, efetivamente propondo, aí eu remonto exatamente, quando ele diz, aí essa frase dele, que terra não enche barriga, óbvio, para ele está numa linha muito clara. Por quê? Porque o agronegócio não produz para encher barriga do povo brasileiro, não produz para encher a barriga das famílias, não é a comida que vem, que chega no supermercado ou chega nas feiras livres, que vai alimentar a população brasileira. E vem da agricultura familiar, né? Exatamente. Isso, da agricultura familiar. Por quê? Porque o que é produzido pelo agronegócio vai alimentar as vacas da Holanda, da França, dos Estados Unidos, da China. Então, está voltado o agronegócio, totalmente voltado para a mesa do exterior. Quando se faz uma declaração como essa, não se estaria, professor, como o senhor tem o conhecimento do direito constitucional, não estaria institucionalizando a violação de direitos? E, além de violar os direitos constitucionais... Institucionalizando a violação. Exatamente. Porque vem do próprio governo a declaração. Isso quer significar o quê? Abrir as terras indígenas para invasão, para destruição da floresta amazônica. Eu estou vivendo, confesso à população alagoana, a população brasileira, eu estou vivendo um momento de análise, de compreender nessa sociedade, extremamente como se a gente estivesse voltando ao período de colonização, ao período da selvageria, onde os colonizadores chegaram aqui sem limites e mataram os índios, destruíram 7 milhões de indígenas, destruíram as etnias que aqui estavam, restaram somente 270 etnias, quando em 1500 eram mais de 1000 povos que habitavam esse território chamado Brasil. Então nós estamos vivendo num período mesmo de total desregulamentação dos direitos do cidadão e, como você muito bem utilizou, a institucionalização da violência, da invasão das terras, do desrespeito aos direitos dos aposentados, aos direitos da mulher. Você viu a declaração do próprio Temer aí, que foi veiculado no Dia Internacional da Mulher, que o papel da mulher é cuidar da economia do supermercado e cuidar da criança. Ora, e aí eu tenho dados precisos como professor de antropologia, de sociologia, do SESMAC, da FATA, enfim, eu tenho dados concretos. Hoje, 36% dos lares brasileiros são providos por mulheres. As mulheres são as chefes de família. Exato. E saiu, foi publicada uma entrevista no ano passado, no segundo semestre de 2016, no Le Monde, que dá uma clara situação do que é a mulher hoje no cenário internacional. 62%, Gorete, das mulheres estão mais capacitadas em nível de graduação do que o próprio homem. Então, pelo amor de Deus, nós estamos voltando, né, que uma autoridade, presidente da República, com uma afirmação dessa, certamente, infelizmente, ele deve tratar a mulher dessa forma, a dele. Mas a mulher brasileira já avançou completamente na sua compreensão. É um discurso que pode se remontar à década de 40, não é? No Brasil poderia haver um discurso como esse, ainda assim seria alvo de... Extemporâneo. Exatamente. Totalmente. Então, quer dizer, nós estamos vivendo onde as autoridades constituídas, né, simbolicamente estão retratando um cenário de retorno ao século XVI, século XVII, enfim, a séculos que a gente imaginava que já estavam ultrapassados.
ameaçados. No contraponto da violação desses direitos, o que se observa é a total falta de controle sobre as nossas fronteiras, né? Uma preocupação que deveria ocupar a cabeça dos dirigentes do país toma lugar para uma questão como essa, completamente fora de qualquer bom senso, né? Mas olha, aí tem alguns elementos importantes, Gorete, para que a gente possa refletir e tomar consciência. Primeiro, os maiores defensores do território brasileiro são os povos indígenas. Sempre. É só pegar historicamente, por exemplo, todo o processo de desenvolvimento do Centro-Oeste foram os povos indígenas daquela região, principalmente o povo Terena, que efetivamente, aqui o povo Vassu de Joaquim Gomes lutou na Guerra do Paraguai, defendendo as fronteiras do Brasil, etc. Né? E agora, para o atual governo, esse governo que está aí, para ele é normal escancarar as fronteiras do Brasil para o capital internacional. Tem projeto de lei para vender as terras para estrangeiros com a maior facilidade. Então, quer dizer, não tem preocupação nenhuma. Nós estamos vivendo um momento político do Brasil de subserviência incomensurável. E quando a comunidade científica internacional, preocupada com a viabilização do planeta, não é? Porque a Amazônia requer uma atenção especialíssima do mundo inteiro sobre ela por conta da sua diversidade, que não se encontra praticamente em outros países, não é? Exato, e a campanha da fraternidade desse ano chama muito bem a atenção. O tema da campanha da fraternidade da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, exatamente vai ao contrário do que esse governo está se propondo, que está aí, que escancarar as florestas, os rios para exploração. A campanha da fraternidade vai na defesa dos biomas do solo brasileiro. Então, veja, a igreja, a CNBB, preocupada com o que está acontecendo, coloca um tema de uma forma extremamente relevante no momento que nós estamos vivendo, que eu espero que as comunidades religiosas, as comunidades e a sociedade se apropriem efetivamente da temática, que é exatamente, são sinais de esperança que a gente pode, de fato, combater essa política perversa que está em curso, né, tanto pelo Congresso Nacional, que é um absurdo. Veja, o Congresso deveria ser a ressonância dos interesses da população, né? Efetivamente, e o governo brasileiro exatamente deveria estar protegendo os interesses do Brasil, está escancarando a economia, fragilizando cada vez mais, privatizando e abrindo para o capital internacional. Em todas as áreas. Em todas as áreas estratégicas. Inclusive, terceirizando serviços que não... Inclusive na questão indígena, que a sociedade brasileira, e especialmente a alagoana, conhece muito bem as minhas posições, e quando eu trato da questão, especialmente da questão da saúde indígena, os funcionários, os trabalhadores do serviço da CESAI estão esse mês sem receber. Por quê? Porque hoje os funcionários da CESAI, que é a Secretaria Especial de Assistência à Saúde Indígena, que presta assistência na área de saúde para os povos indígenas, na verdade, quem cuida do funcionalismo desses trabalhadores da saúde é um instituto que fica no Recife e, como não recebeu dinheiro, o repasse do governo federal não pagou aos trabalhadores. Então, veja, isso eu venho denunciando que iríamos chegar a essa situação. Eu não sou nenhum pai de santo, né, nem para estar prevendo, ou pajé para estar, né, pelo contrário, eu analiso a realidade e eu venho dizendo, inclusive eu já tive a oportunidade de dizer nesse programa aqui, tratar sobre, e aqui na Assembleia Legislativa, né, tratar em audiências públicas e denunciar que o rumo que estava tomando o serviço público brasileiro, no caso, inclusive específico, do tratamento da assistência da saúde indígena, estava caminhando para o processo de terceirização. E agora, efetivamente, além da terceirização, é a precarização desse serviço junto às populações indígenas. Bem, professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo aqui do Frente a Frente, que volta em 1 minuto. Até já.